Olá, meu povo, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal e eu vim mostrar para vocês aqui a nossa aulinha de hoje. Ó, a nossa aulinha de hoje vai ser esse tapetão aqui maravilhoso, tapete Laura. Olha que lindo. Vou mostrar aqui os detalhes para vocês. Meninas, eu confeccionei ele no fio 8 com uma agulha de número 3,5, tá? Mas o mesmo passo a passo aqui serve também pra você que vai confeccionar no fio 6 com agulha 3,5, tá bom? E se você quiser também confeccionar com fio 8, mas com agulha 4, também pode ser confeccionado, tá? Aí eu expliquei pra vocês aí no decorrer do vídeo, mas eu amei. Esse grandão aqui ficou com 79 de comprimento por 58 de largura. E isso na agulha 3,5. Se for fazer com a agulha 4, ele vai ficar um pouquinho maior, tá bom? E no final do vídeo eu deixo a medida. E aqui na descrição também eu deixo a medida com a agulha 4. Então, vamos lá começar a nossa aula? Para a nossa videoaula, eu vou estar utilizando agulha 3,5 e barbante número 8, tá? A questão da agulha aqui é que eu prefiro e acho que o meu ponto fica melhor. Só que se você está acostumado a trabalhar com fio 8 e agulha 4, não tem problema, tá bom? E nossa videoaula vai ser com barbante fio 8 e eu vou deixar as cores que eu utilizei na descrição do vídeo para vocês e conforme for mudando de cor, eu vou falando as cores que eu estou utilizando, tá bom? Ó, vamos dar aquela laçadinha inicial aqui. Vamos trabalhar aqui, meninas, correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou fazer aqui um cordão com 50 correntinhas e eu volto com vocês. Ó, voltei aqui com o meu cordão com 50 correntinhas. E se vocês quiserem aumentar esse trabalho, vocês vão aumentar de 5 em 5 correntinhas aqui, tá? No meu caso, com 5 correntinhas, fio 8, vai ficar um tamanho muito bom. Ó, vou laçar aqui meu fio e vou contar aqui, ó. Nós não contamos essa laçadinha que tá na agulha, tá? Nós contamos aqui a partir da primeira correntinha, ó. 1, 2, ó, vou laçar o meu fio, porque quando eu finalizar aqui a contagem, a gente já começa a trabalhar, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui no meu fio de número 7, ó, eu vou inserir a agulha, pegando só essa partinha de cima aqui da alcinha da correntinha, tá? E vou trabalhar um ponto alto. Aqui no mesmo lugar, vou trabalhar mais um ponto alto. Vou fazer 2 correntinhas, 1, 2. Vou laçar o meu fio, vou voltar no mesmo lugar e vou trabalhar mais um ponto alto. No mesmo lugar, mais um ponto alto. Nós ficamos aqui com um lequezinho, ó, de 4 pontos altos, sendo 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, ó. Vou laçar o meu fio, na minha base eu vou contar 1, 2, 3, 4 e na correntinha de número 5, pegando só uma alcinha, ó, só essa alcinha de cima aqui, eu vou laçar e vou repetir aqui o meu lequezinho, ó. 1, 2, 2 pontos altos, 1, 2 correntinhas. Vou laçar novamente e vou repetir mais os meus 2 pontos altos. 1, 2. Ó. Vou laçar o meu fio. Na minha base eu vou contar 1, 2, 3, 4. E no ponto de número 5, eu vou trabalhar novamente o meu leque, ó. Um ponto alto. 2 pontos altos. Uma correntinha, 2 correntinhas no mesmo lugar, mais um ponto alto, 2 pontos altos. Novamente, vou laçar o meu fio na minha base, vou pular 1, 2, 3, 4 e no ponto de número 5,
vou repetir o meu leque. E essa daqui vai ser a sequência até a gente ficar com a quantidade de 9 lequezinhos desse aqui, ó. Eu vou explicar mais uma vez aqui pra vocês e vou seguir trabalhando o meu, tá? Ah, esse fio não tá muito agradável, ó. Tá vendo aqui? Essa vai ser a nossa sequência. Até o finalzinho da nossa correntinha, nós vamos ficar com um total de 9 lequezinhos. Ó, dois leques, dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos, formando um lequezinho aqui dentro da nossa alcinha de uma correntinha. Nós vamos pular uma, duas, três, quatro. Na de número 5, nós vamos repetir o nosso leque. Uma, duas, três, quatro. Na número 5, nós vamos repetir o nosso leque. Nós vamos fazer isso até ficar com 5 lequezinhos desse aqui. E eu volto com vocês. Voltei aqui, ó, meninas. Ficamos aqui com um total, ó, de 9 leques. E aqui no final, me sobrou 3 correntinhas. Vou fazer uma, duas, 3 correntinhas. Vou vir aqui, ó, na minha primeira correntinha. E vou prender com ponto baixíssimo, tá? Ó, ponto baixíssimo. Vou fazer novamente aqui, vou colocar esse fiozinho aqui pra trás, para não atrapalhar. Vou fazer uma, duas, 3 correntinhas. Vou laçar o meu fio e vou vir aqui, ó, na outra parte da nossa correntinha. A gente trabalhou o leque desse lado, agora nós vamos trabalhar desse lado. E eu vou pegar a minha alcinha, que a gente não trabalhou aqui, ó, desse lado. Vou inserir a minha agulha nela, vou fazer um leque aqui, ó. Um ponto alto, 2 pontos altos, uma, duas correntinhas e no mesmo lugar mais 2 pontos altos. E desse lado aqui também a gente vai fazer uma repetição, ó. Até aqui nós ficamos assim. Vou laçar o meu fio e vou vir aqui no próximo lequezinho, ó. Agora eu vou trabalhar desse lado. Um ponto alto. Um ponto alto. 2 pontos altos. Uma, duas correntinhas. 2 pontos altos. Sem correntinha nenhuma, vamos laçar o fio e vamos pro nosso próximo leque. E essa daqui vai ser a repetição e desse lado aqui também, nós vamos ficar com um total de 9 lequezinhos, igual a gente ficou do outro lado, ó. Tá vendo, ó? Vai ser uma repetição. Eu vou dar continuidade aqui, volto com vocês aqui no meu finalzinho aqui pra gente finalizar essa carreirinha, tá bom? Voltei aqui, meninas, cheguei aqui, ó, no final da minha carreirinha, trabalhei aqui o meu lequezinho, vou fazer uma, duas, 3 correntinhas, ó. Aí eu vou vir aqui, vou contar, ó, uma, duas, 3 e na quarta correntinha eu vou inserir a minha agulha e vou fazer aqui um ponto baixíssimo pra gente finalizar essa nossa carreirinha. Ó, vou fazer aqui de novo com vocês pra não ficar a dúvida, tá? Fiz aqui as minhas 3 correntes, vou vir aqui na minha alcinha de correntinhas aqui, aquelas 7 alcinhas iniciais que a gente deixou aqui, ó. Vou pular uma, duas, 3 e na de número 4 eu vou inserir a minha agulha e vou fazer um ponto baixíssimo. Fiz aqui o meu ponto baixíssimo, ó. Aqui mesmo, nesse lugar, eu vou subir, ó, uma, 2 correntinhas, para equivaler um ponto alto aqui, tá? E nós vamos começar a nossa próxima carreirinha trabalhando aqui mesmo. Aqui nessa alcinha, ó, nós vamos trabalhar um total de 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Nós vamos ficar aqui com um total de 11. Aí a gente já tem um aqui, onde a gente iniciou, e aqui dentro da alcinha a gente tem 5.
Então, nós temos um total de 6. Aí, quando a gente voltar, a gente trabalha mais 5 aqui para finalizar a nossa carreira, tá? Agora, nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos trabalhar uma, duas correntinhas, laçar o fio e aqui dentro do nosso leque, nós vamos trabalhar um bloquinho de 3 pontos altos, tá? 1, 2, 3. Ó, uma, duas correntinhas. No próximo leque, um bloquinho de 3 pontos altos. E nós vamos seguir trabalhando assim até o nosso último lequezinho aqui, ó. Trabalhando duas correntinhas de separação e bloquinhos de 3 pontos altos dentro do leque. Eu vou dar continuidade e volto com vocês aqui no final desta carreira. Voltei aqui, ó, meninas, como expliquei pra vocês. Trabalhei bloquinhos de 3 pontos altos dentro do nosso lequezinho e separei por duas correntinhas. Cheguei aqui no final, vou trabalhar uma, duas correntinhas e vou vir aqui pro meu espacinho, ó, onde a gente tem 3 correntinhas de um lado e 3 correntinhas do outro. E aqui eu vou trabalhar um total de 5 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Trabalhei meus 5 pontos altos aqui. Vou laçar o meu fio e aqui em cima, de onde a gente finalizou, não, aqui em cima, ó. Aqui em cima do nosso, desse pontinho que a gente tem aqui, ó, que são nossas correntinhas que sobrou lá quando a gente começou a trabalhar a primeira carrelinha de leques, aqui em cima, onde a gente tem essa correntinha aqui, ó. Em cima do ponto, vou trabalhar um pontinho alto. Ó, um ponto alto. Fiquei aqui com 6. Vou laçar o meu fio e aqui novamente, dentro do nosso espacinho, nós vamos repetir 5 pontos altos, ó. 3, 4, 5. Aqui nós ficamos com um total de 11 pontos altos, ó. Agora a gente vai voltar para nossa repetição. Uma, duas correntinhas e aqui dentro do nosso lequezinho um bloquinho de 3 pontos altos. Uma, duas correntinhas no próximo leque, bloquinho de 3 pontos altos. E nós vamos seguir fazendo essa mesma repetição, como a gente fez aqui do outro lado também, até chegarmos aqui, ó, no final da nossa carreirinha, e eu volto com vocês. Voltei aqui, meninas, ó. Agora nós vamos trabalhar aqui dentro da nossa alcinha de 3 correntinhas, ó. Fiz o meu bloquinho de 3 pontos altos, as minhas 2 correntinhas, e aqui nós vamos trabalhar um total de 5 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, ficamos aqui com 5 pontos altos. Vamos vir aqui onde nós subimos aquelas 2 correntinhas para dar a altura do nosso primeiro ponto alto, ó. E vamos fechar a nossa carreira, bem na cabecinha da segunda aqui, ó. Vamos ficar assim. Aqui nós vamos dar início à nossa próxima carreira. Novamente, eu vou deixar ele mais alargadinho aqui, ó. Porque eu vou fazer novamente 2 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Vou laçar o meu fio. E aqui no meu primeiro ponto aqui do 5, ó. Eu vou trabalhar um aumento, que são 2 pontos altos juntos, ó. No próximo ponto, um ponto alto sozinho. No próximo ponto, um aumento.
São 2 pontos altos trabalhados juntos. No próximo ponto, um ponto alto sozinho. Aqui no próximo ponto, um aumento. Quando a gente finalizar essa carreirinha aqui, ou quando a gente chegar aqui nessa partinha onde a gente vai fazer tudo aqui, vocês vão entender direitinho, tá? Ó, trabalhei aqui sobre os meus 6 pontos altos. Vou vir aqui dentro do meu espacinho, aqui ó, de duas correntinhas, vou trabalhar 2 pontos altos, ó, 1, 2. Os 2 pontos altos trabalhados aqui dentro. Aqui na lateral nós vamos fazer um pouquinho diferente. Vai ser uma carreirinha toda fechada em ponto alto, mas aqui na lateral um pouquinho diferente, tá? Ó. Nós vamos vir aqui no nosso bloquinho de 3 pontos altos. No primeiro eu vou trabalhar um ponto alto normal. Aí eu vou pegar a laçadinha de trás aqui do ponto. Isso aqui é só um detalhe. Se você quiser pegar as 2 laçadinhas, tá? Não tem problema. Vou laçar o meu fio e o meu pontinho do meio aqui, eu vou trabalhar ele em relevo. Vou vir aqui, ó, no meu pontinho do meio, do bloquinho de 3 pontos altos aqui da carreira anterior, e vou pegar ele aqui em relevo, ó. Seria a minha agulha, buscar a minha laçada, aí eu só vou esticar ela um pouquinho aqui pra não ficar repuxando, ó. Um ponto alto em relevo aqui. Eu vou laçar o meu fio. Aqui dentro, eu vou desmanchar ele, que esse fio aqui ficou um pouquinho repuxado, ó. Vou laçar o meu fio, vou inserir a minha agulha aqui desse lado, vou sair aqui do outro lado, ó. Vou buscar aqui a minha laçada, vou tirar aqui e vou fazer um ponto alto em relevo. Vou laçar o meu fio, aqui no meu próximo ponto, eu vou trabalhar um ponto alto, e nós vamos fazer uma carreirinha toda fechada, mas vai ser assim, tá? Ó. Aqui dentro do espacinho, 2 pontos altos, ó, laçar o meu fio no meu bloquinho de 3 pontos altos aqui no primeiro, pegando só a laçadinha de trás do ponto. Eu faço um ponto alto, laço meu fio no ponto do meio. Eu trabalho um ponto alto em relevo. No próximo ponto, eu pego aqui a laçadinha de trás do meu ponto. Vou novamente trabalhar aqui dentro da minha alcinha de 2 correntinhas, trabalhando 2 pontos altos. E nós vamos repetir essa carreirinha aqui, esses detalhes aqui, até chegar aqui no final dessa carreira. Eu vou fazer só mais uma vez aqui pra não ficar dúvida e volto com vocês no final da carreira, tá? Ó, laço meu fio no primeiro pontinho aqui dos 3 pontos altos do bloquinho. Eu trabalho pegando só a alcinha de trás, laço meu fio no pontinho do meio. Eu trabalho pegando o ponto alto em relevo, que é abraçando o ponto aqui, ó. Trabalho meu ponto alto, laço meu fio e novamente aqui dentro eu trabalho um ponto alto, aqui dentro não, aqui sobre o terceiro pontinho, ó, um ponto alto em relevo. Depois a gente vai trabalhar nesses pontos altos relevos, por isso que eu tô fazendo eles aqui. Na próxima alcinha de 2 correntinhas, 2 pontos altos. Eu vou seguir fazendo aqui até o finalzinho aqui da minha carreira, até a minha alcinha de 2 correntinhas, aí eu volto com vocês. Ó, trabalhei aqui por toda a minha lateral, como expliquei pra vocês, fazendo o nosso pontinho em relevo. Agora, nós vamos vir aqui, ó, trabalhei aqui na minha última alcinha de 2 correntinhas. Agora, nós vamos vir aqui, ó, vamos trabalhar aqui sobre os nossos 11 pontos altos, ó. No primeiro, nós vamos trabalhar um aumento. No primeiro dos 11, ó, um aumento. No segundo, nós vamos trabalhar um ponto alto sozinho. No próximo, no terceiro, um aumento. São 2 pontos altos trabalhados juntos. No quarto, um ponto alto sozinho. No quinto, nós vamos trabalhar um aumento.
Ó, no sexto, um ponto alto sozinho. Eu vou fazendo e contando aqui com vocês, tá? Ó, no sexto a gente trabalhou um ponto alto sozinho, no sétimo nós vamos repetir o nosso aumento. No oitavo aqui, ó, nós vamos trabalhar o nosso ponto alto sozinho. No nono, o nosso aumento. No décimo aqui, o nosso ponto alto sozinho. No 11º, o nosso aumento. Ó. É por isso que eu falei, quando chegasse aqui, vocês iam entender, né? Que lá a gente ficou trabalhado pela metade. Agora, vamos contar aqui com quantos aumentos a gente vai ficar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 aumentos. E agora, a gente vai voltar para nossa repetição aqui da lateral. Ó, aqui no nosso espacinho, nós vamos trabalhar 1, 2 correntinhas. No nosso bloquinho, nós vamos começar trabalhando no primeiro ponto alto, com um ponto alto pegando na laçadinha de trás. Vamos laçar o nosso avião. No ponto do meio, a gente vai trabalhar um relevo. No próximo ponto, pegando a alcinha de trás, um ponto alto. E dentro do nosso espacinho de 2 correntinhas, 2 pontos altos. Ó. E a repetição da outra lateral. Eu vou seguir fazendo aqui a minha repetição e volto com vocês pra gente finalizar essa carreirinha, tá bom? Vai ser a mesma coisinha do outro lado. No espacinho, 2 pontos altos sobre o bloquinho de 3 pontos altos. No primeiro, a gente trabalha um ponto alto pegando a laçadinha de trás. O segundo, a gente trabalha um ponto alto relevo abraçando o pontinho do meio. E aqui no terceiro, um ponto alto pegando a laçadinha de trás. Eu vou seguir aqui e volto com vocês no final dessa carreira. Ó. Voltei aqui pra gente finalizar esse ladinho aqui, né? Que eu falei pra vocês que a gente voltava. Ó, no meu primeiro ponto alto, eu vou trabalhar 2 pontos altos juntos, ou seja, o meu aumento. No meu próximo ponto, eu vou trabalhar um ponto alto sozinho. No meu próximo ponto, eu vou trabalhar o meu aumento. Que são 2 pontos altos trabalhados juntos. No meu próximo ponto, um ponto alto sozinho. No meu próximo ponto, o meu aumento. E aqui a gente chega no finalzinho dessa carreira, que a nossa outra partezinha a gente já fez aqui desse lado. Nós vamos finalizar aqui, ó, a nossa carreirinha. Se você quiser também, quando você finalizar essa carreira anterior, cortar o fio pra começar aqui, você pode, tá? No meu caso, eu vou deixar assim mesmo, ó. Eu fiz aqui as minhas 2 correntinhas, tá vendo, ó? 1, 2, eu vou vir aqui na segunda, vou inserir a minha agulha, ó. Viu, ó? Fechadinho aqui. Inserir a minha agulha, vou puxar aqui a laçadinha e vou cortar o meu fio, que agora eu vou fazer uma troca de cor aqui. E assim, ó, a nossa base do nosso tapetinho, ó, tá vendo? Fica finalizada. Vamos, então, dar início à nossa próxima cor. E eu vou trabalhar aqui, ó, com o barbante no fio 8 na cor bege, tá bom? Vou aproveitar essa sobrinha aqui pra finalizar esse conezinho, ó. Vou vir aqui, vou fazer a minha laçadinha aqui, ó. Vou dar 2 voltas na minha agulha pra eu iniciar aqui a minha carreira. Ó, aqui nós temos os 2 últimos pontos altos, certo? Eu vou trabalhar aqui sobre o meu bloquinho, ó. Sobre esse bloquinho aqui, sobre ele aqui, ó.
aqui nesse primeiro ponto, eu vou trabalhar um ponto alto, ó. Vou tirar 2 e tirar mais 2. Fiquei aqui com o meu primeiro ponto alto trabalhado, tá vendo? Vou laçar o meu fio e vou repetir o meu ponto em relevo aqui, ó. Vou buscar aqui o meu fio e vou trabalhar um ponto alto em relevo. Vou laçar o meu fio e aqui no próximo ponto novamente, ó. Vou vir aqui e vou pegar a alcinha de trás do ponto. Vou ficar aqui com um bloquinho de 3 pontos altos. Vou fazer 1, 2 correntinhas e vou pular na minha base aqueles 2 pontos altos que a gente trabalhou aqui dentro da nossa alcinha, ó. Temos 1, 2, vou pular eles. E no terceiro aqui, eu vou repetir, ó. Vamos fazer mais um bloquinho de 3 pontos altos aqui do mesmo jeito, ó. Um ponto alto no primeiro, ponto relevo sobre relevo da carreira anterior e no terceiro aqui, ó, mais um ponto alto pegando a laçadinha de trás aqui do nosso ponto. Por ser agulha 3, e o ponto ser justinho, ela fica dando uma repuxada, tá vendo? Ó, mais um bloquinho. Vou fazer mais um com vocês, porque aqui vai ser uma repetição. Ó, uma correntinha, 2 correntinhas, laço meu fio, na minha base eu pulo 1, 2, e no terceiro, pegando a laçadinha de trás aqui do meu ponto. Eu trabalho um ponto alto. Vou laçar o meu fio aqui sobre o meu ponto em relevo. Eu vou trabalhar um ponto em relevo. Vou laçar o meu fio, no próximo ponto, vou trabalhar um ponto alto. E nós vamos fazer assim, ó, até nós ficarmos aqui, na nossa lateral, com uma quantidade de 8 bloquinhos de 3 pontos altos trabalhados desse jeitinho aqui, tá? Aí, quando eu finalizar aqui o meu 8º, 8 não, gente, perdão, 9, nós vamos ficar com a mesma quantidade aqui do início, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá bom? São 9. Eu não sei de onde eu tirei esse 8. Aí, eu vou seguir fazendo aqui, quando eu tiver com 9 aqui, com essa mesma repetição, eu volto com vocês. Voltei aqui, ó, meninas, fiz aqui os meus 9 bloquinhos, com a mesma repetição que eu expliquei pra vocês aqui no comecinho. Agora, nós vamos trabalhar aqui na nossa parte oval. Vou fazer aqui 2 correntinhas, ó, uma, 2. Vou laçar o meu fio, vou pular esses 2 pontinhos que a gente tem aqui, ó, que fica dentro dessa alcinha, e no primeiro aqui da nossa parte aqui, onde nós vamos trabalhar os aumentos, ó, nós temos um aumento aqui, eu vou vir aqui no primeiro, eu vou trabalhar pegando a laçadinha de trás do ponto, tá? Isso aqui é só um detalhe, se você quiser pegar as 2 alcinhas, não tem problema nenhum. No primeiro ponto, trabalhei um ponto alto. No segundo, vou trabalhar um aumento, ó. Vou fazer aqui 2 correntinhas de separação. 1, 2. Vou laçar o meu fio, vou pular aqui um pontinho, ó, que é o ponto que tá sozinho aqui entre os nossos aumentos. Vou vir aqui no ponto, no nosso aumento, no primeiro ponto. Eu trabalho um ponto alto. No segundo, eu vou repetir o meu aumento. Ó, eu estou pulando 2 correntinhas aqui, porque eu estou trabalhando com a agulha 3. Se você estiver trabalhando com a agulha 4, uma correntinha só é suficiente, tá? Ou você pode pular as 2, depende do seu ponto também. Ó, 1, 2 correntinhas de separação. Na minha base, eu tenho esse ponto sozinho aqui, eu pulo ele e venho aqui no meu aumento. Vou trabalhar no primeiro um ponto alto. No segundo aqui, ó, eu vou repetir o meu aumento. Observem, tá? Que do mesmo jeito que a gente vai trabalhar aqui nessa lateral, nessa lateral não, nesse canto, nós vamos trabalhar no outro também, ó. Trabalhei aqui o meu bloquinho, vou fazer 1, 2 correntinhas,
vou pular esse ponto que tá sozinho e vou vir aqui no meu aumento. Aqui no primeiro, pegando a alcinha de trás do ponto, eu trabalho um ponto alto e aqui no segundo eu repito o meu aumento. Ó. Vou trabalhar uma, duas correntinhas, vou pular o meu ponto que tá sozinho e aqui no próximo ponto nós temos aqui o nosso aumento, ó, vamos trabalhar no primeiro um ponto alto e no segundo nós vamos repetir o nosso aumento. Vamos trabalhar 2 pontos altos juntos. Uma, duas correntinhas, vou pular esse ponto que tá sozinho e cheguei aqui, ó, no meu último bloquinho. Vou trabalhar no primeiro um ponto alto e no segundo o meu aumento, que são 2 pontos altos trabalhados juntos. Ó, fiquei aqui com 6 bloquinhos. É aqui onde vai ser a nossa divisão da parte oval, tá? Onde fica os nossos aumentos. Ó, agora nós vamos vir para nossa lateral. E nós vamos trabalhar aqui, ó, 2 correntinhas. Vou laçar o meu fio, vou pular aqui os meus 2 pontinhos. Aqui na minha parte da lateral vai ser a mesma repetição por todas as carreiras. Então, nós vamos fazer aqui, eu vou explicar direitinho pra vocês, ó. Pulei aqui meus 2 pontos, aqui no primeiro eu fiz o meu ponto alto. Aqui eu tenho meu ponto em relevo, vou repetir ele. No próximo ponto alto, pegando a laçadinha de trás do ponto, vou trabalhar um ponto alto. Vou fazer uma, duas correntinhas, na minha base eu vou pular um, dois pontos altos. E aqui no terceiro, eu vou começar a repetição aqui dos nossos bloquinhos. Como eu já expliquei para vocês ali do outro lado, né? Vou fazer só esse aqui e vou dar continuidade aqui. Ó. E assim, nós vamos fazer aqui por toda a nossa carreirinha. Quando chegar aqui na nossa parte do aumento, eu volto com vocês para explicar aqui, para não ficar dúvida, tá? Mas para quem já tá prático aí, vai ser a mesma coisinha desse lado, tá? Mas eu volto aqui para explicar para vocês. Cheguei aqui no final da minha lateral, trabalhei aqui ó, os meus 9 bloquinhos. Fiz aqui 2 correntinhas e vamos começar aqui a nossa parte oval. Ó, nós temos 2 pontos altos aqui, que estão trabalhados dentro dessa alcinha. Nós vamos pular eles e vamos começar a trabalhar aqui onde nós temos o nosso primeiro aumento. No primeiro, eu trabalho um ponto alto. No segundo, eu vou aqui, ó, repetir o meu aumento. Vou fazer 2 correntinhas, vou laçar o meu fio. Na minha base, eu vou pular esse ponto alto que tá sozinho aqui, ó, e vou no meu aumento de novo. E no primeiro, eu trabalho meu ponto alto. E no segundo, eu vou repetir o meu aumento. E assim, a gente vai trabalhar por 6 vezes aqui. Nós temos aqui na carreira anterior, 6 bloquinhos de 2 pontos altos. Então, sobre eles, nós vamos trabalhar aqui, ó, como expliquei para vocês. No primeiro, um ponto alto. No segundo, 2 pontos altos juntos. 2 correntinhas de separação. E pula esse ponto que tá sozinho e repete aqui no nosso bloquinho. Eu vou continuar aqui e volto com vocês aqui no final dessa carreira, porque aqui vai ser só uma repetição. Eu já expliquei do outro lado também, então eu acredito que não vai ficar dúvida, né? Eu vou seguir aqui e volto com vocês aqui no final. Fiz aqui os meus bloquinhos de 3 pontos altos na minha lateral, por 9 vezes. Cheguei aqui, no finalzinho, onde a gente vai iniciar, no final da nossa lateral, onde vamos iniciar a nossa parte oval. Ó, vamos fazer uma, duas correntinhas. No primeiro ponto alto, nós vamos trabalhar um ponto alto. No segundo, nós vamos trabalhar um ponto alto. E no terceiro e último, nós vamos trabalhar 2 pontos altos juntos aqui. Vamos fazer novamente uma, duas correntinhas, aqui onde nós temos o nosso bloquinho
de 3 pontos altos. No primeiro, eu vou trabalhar um ponto alto. No segundo, eu vou trabalhar um ponto alto. E no terceiro, eu vou repetir o meu aumento, terceiro e último. Então, essa daqui, ó, vai ser a repetição da nossa parte oval. Duas correntinhas, primeiro ponto, um ponto alto, segundo ponto, um ponto alto, no terceiro e último, o nosso aumento. Então, assim, meninas, por toda a volta, o que vai mudar aqui na nossa parte oval? Vai ser somente a quantidade de pontos, porque toda vez que a gente chega aqui e faz um ponto alto e faz esses dois pontos altos juntos, no último ponto, a gente aumenta um. Então, assim, aqui vai ficar repetitivo também se eu continuar explicando, porque vai ser a mesma coisa. Ó, nós vamos seguir por todas as nossas carreiras, que vão ser 9 no total, nós já estamos aqui na segunda. Nós vamos seguir fazendo a mesma repetição aqui, ó. Na nossa lateral, nós vamos repetir os nossos bloquinhos, sempre pulando aqui as nossas alcinhas de 2 correntinhas. Aqui no nosso aumento, nós vamos fazer as nossas alcinhas de 2 correntinhas e vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto e sempre aqui no último, nós vamos trabalhar 2 pontos altos juntos, por todas as nossas carreiras. Então, a cada carreira vai aumentando um ponto alto no bloquinho desse aqui, ó. Nessa aqui a gente tinha 3, 1, 2, 3. Nessa daqui a gente ficou com 4. Na próxima a gente vai ficar com 5. Na próxima 6. E assim até chegarmos à nona carreira. Eu estou aqui na segunda. 1, 2. Eu vou fazer aqui um total de 5 carreiras e vou mudar de cor. Mas vai continuar sendo a mesma coisa, a mesma repetição. Então, eu vou continuar fazendo. Quando chegar no final das minhas 9 carreiras, eu volto para mostrar para vocês. E aí eu mostro onde foi que eu mudei de cor e explico tudo certinho, tá? Mas aqui não tem erro, não tem o que ficar repetitivo aqui. Porque nós vamos seguir toda a nossa lateral, vai ser trabalhada assim. Nós vamos trabalhar aqui as nossas 2 correntinhas de separação na nossa parte oval. Lembrando que se você estiver fazendo com agulha 4, se você pular só uma aqui, dá certo. Porque eu tenho um outro que eu fiz aqui e eu fiz com agulha 4. E aqui eu fiz somente uma correntinha e deu certo. Mas se você quiser fazer 2, seu ponto é apertado, você pode fazer também. E aqui nós vamos seguir repetindo. Ponto alto sobre ponto alto e sempre no último nós vamos trabalhar 2 pontos altos juntos. Eu vou seguir fazendo o meu aqui e quando eu tiver aqui com as minhas 9 carreiras finalizadas, eu já tô na segunda, né? Falta finalizar a segunda e mais 7 carreirinhas. Aí eu volto para mostrar para vocês como que ficou. Voltei aqui, meninas, para darmos início ao nosso trabalho. Darmos continuidade ao nosso trabalho. Ó, fiz aqui, como mostrei pra vocês, ó, as nossas carreirinhas de repetições, ó. Fiz aqui 9 carreiras, ó. Contando aqui nessa primeira aqui, que a gente começou a distribuir os bloquinhos. E começou aqui a nossa parte dos aumentos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A diferença aqui foi só a mudança de cor, né? Mas eu vou mostrar depois um outro modelinho pra vocês, que eu fiz tudo numa cor só. Porque isso aí fica a critério de vocês. Mas eu gostei bastante dessa ideia aqui, de mudar essas cores, tá bom? Depois eu mostro outro modelinho pra vocês. Ó, deixa só pra gente contar aí pra ver se tá tudo certinho. Aqui, no nosso último bloquinho, nós ficamos aqui, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos aqui. Confere aí o de vocês, se tiver 11 pontos altos aqui, tá tudo certinho, tá bom? Vamos dar continuidade, então, aqui à nossa próxima carreirinha. Ó, cheguei aqui no final, fiz meus 11 pontos altos aqui. Vou fazer uma, ó. Cheguei aqui no final, fiz meus 11 pontos altos, vou fazer 1, 2 correntinhas. Vou vir aqui, ó, onde iniciamos a nossa carreira, vou inserir a minha agulha aqui dentro, ó. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo.
Fiz aqui um ponto baixíssimo. Vou fazer uma, duas correntinhas para dar a altura do meu primeiro ponto alto. E aqui, nessa carreira, nós vamos trabalhar uma carreira totalmente fechada de pontos altos, tá? Ó, próximo ponto, um ponto alto. Eu vou seguir pegando aqui a minha laçadinha de trás do ponto, mas aí fica a critério de vocês, tá? Se você quiser pegar o ponto inteiro, você pode. Ó, próximo ponto, um ponto alto, ou seja, onde a gente tem os nossos bloquinhos, nós vamos fazer ponto alto sobre ponto alto. Onde a gente tem a nossa alcinha de duas correntinhas, ó, eu tô pegando aqui na laçadinha de cima da alcinha, pra ficar esse detalhezinho aqui, ó, nós vamos trabalhar pontos altos. Então, vai ser uma carreira totalmente fechada. Eu só vou explicar pra vocês aqui como que a gente vai fazer na nossa parte aqui dos aumentos, tá? Mas a nossa lateral vai ser isso aqui, ó. Ponto alto sobre ponto alto e ponto alto sobre cada correntinha dessa aqui. Aqui na nossa parte oval, ó, nós vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto, mas não vamos ter aumento, tá? Nós vamos trabalhar dois pontos altos aqui na correntinha. Aí, trabalhando dois pontos altos aqui, já vai significar o nosso aumento. E se você estava trabalhando com uma agulha de número 4 e fez somente uma correntinha aqui, aí pra ficar mais bonitinho, assim, retinho o trabalho de vocês, aí vocês podem trabalhar um ponto na correntinha e aqui onde tem o aumento, repetir o aumento, tá? No caso, se você estiver trabalhando com agulha 4. Eu vou seguir trabalhando por toda a minha volta, que é só ponto alto sobre ponto alto e ponto alto sobre correntinha. Só tem essa questão aqui da parte dos aumentos que eu expliquei pra vocês. Eu vou fazer aqui ponto alto sobre ponto alto, não vou fazer aumento e vou trabalhar um ponto alto para cada correntinha de separação aqui, tá? Eu vou seguir trabalhando e volto com vocês aqui no final desta carreira. Voltei, meninas, fiz por toda a minha volta, como falei pra vocês, ó. Ponto alto sobre ponto alto e ponto alto sobre as duas correntinhas, por toda a volta. Cortei o fio aqui antes do tempo. Vou vir aqui onde iniciamos a nossa carreira, onde nós temos essas duas correntinhas aqui, ó. Na segunda, vou inserir, vou fazer aqui um ponto baixíssimo, vou fazer uma alcinha e no caso aqui cortar o fio que eu já cortei, né? Prontinho, ó, vamos ficar assim. Agora, eu cortei aqui porque eu vou mudar de cor, tá? Agora, nós vamos trabalhar com o nosso fio aqui, ó, na cor amarelo. Aqui nós vamos fazer uma carreirinha de ponto puff, tá? Ó, vou dar duas laçadinhas aqui na minha agulha, ó. E essa aqui eu vou segurar, tá? Vou prender ela aqui. Vou vir aqui, ó, finalizamos aqui. Vou vir aqui, vou inserir aqui a minha agulha e vou tirar duas e tiro duas aqui, ó. Agora, segurando essa cordinha aqui, ó, vou laçar o meu fio, vou vir aqui, ó, por trás do meu ponto e vou sair aqui na frente de novo. Vou buscar uma laçada. Aí, quer dizer que aqui eu já fico com duas na agulha, ó. Vou, novamente, vou buscar mais uma laçada. Ó. Aqui a gente ficou assim. Vou laçar aqui, ó, o meu fio. Vou pular esse pontinho, vou vir aqui no próximo, ó. Vou pular um ponto, vou vir no próximo. Vou pular bem aquele que a gente finalizou a carreira anterior. Vou tirar tudo de uma vez. E aí, a gente tem que tomar cuidado para não soltar aqui, ó. Tá vendo? Vamos ficar assim. Depois, quando a gente vir aqui finalizar, esse pontinho fica mais bonitinho, tá? Que a gente vai trabalhar aqui na cabecinha desse ponto, fica mais bonitinho. Vou fazer uma, duas correntinhas, vou laçar o meu fio e vou novamente, ó, vou vir aqui, vou abraçar, por trás desse pontinho aqui, ó, vou buscar a minha laçada uma, vou buscar a minha laçada duas, vou buscar a minha laçada três. Se você quiser, você pode fazer só com duas, tá? Buscando duas laçadinhas. Eu fiz no outro tapetinho e eu gostei também. Aí, eu dou uma volta aqui, ó, na minha agulha, venho aqui na minha base, pulo um pontinho de base. No próximo, eu insiro, busco a minha laçadinha e tiro tudinho aqui de uma vez, ó. Ó, tiro tudinho, tá vendo, ó? Tirei tudinho de uma vez, vou novamente fazer uma, duas correntinhas. Laçar a minha agulha, vou vir aqui nesse espacinho aqui, ó, vou buscar uma laçada, vou laçar de novo,
vou buscar 2 laçadas, vou laçar de novo e vou buscar a terceira, ó. Vou laçar o meu fio na minha base, vou pular um pontinho no próximo. Eu vou inserir aqui a minha agulha, ó. Inseri a minha agulha, vou buscar a minha laçada, agora eu busco mais uma laçada e tiro tudo de uma vez. Ó, essa daqui vai ser a repetição por toda a volta do nosso trabalho, toda, sem exceção. Até aqui na nossa parte de aumentos, vai ser essa mesma repetição, pulando somente um pontinho aqui na base, tá bom? Ó, vou fazer mais uma vez com vocês, ó. Uma correntinha, 2 correntinhas. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui nesse espacinho, ó, que a gente fica aqui atrás desse pontinho, vou buscar uma laçada, buscar 2 laçadas. Ó, se vocês quiserem fazer só com 2 laçadas também, vocês podem, tá? Também fica legal. Se você não gosta do puff assim, bem cheinho, vou buscar a minha terceira. Ó, dei uma volta na minha agulha, na minha base vou pular um, vou no próximo. E por toda a nossa volta vai ser assim, pulando somente um, tá? Ó, busquei a minha laçada, vou inserir aqui e vou buscar novamente. Aí eu vou tirar tudo de uma vez. Fiquei assim, vou fazer aqui 1, 2 correntinhas. E essa daqui vai ser a repetição por toda a volta do nosso trabalho. Eu não vou ficar repetindo aqui, porque senão vai ficar a mesma coisa, tá? Eu vou fazer o meu aqui e volto com vocês no final dessa carreira. Voltei aqui, meninas. Ó, mais uma carreirinha finalizada. Vejam que o nosso tapete, ó, tá retinho aqui. Voltei aqui, ó, vamos finalizar essa carreirinha. Ó, fechei aqui a minha pipoquinha, ó. A minha pipoquinha não, meu ponto puff. Estamos assim. Ó, vamos fazer aqui, ó, as nossas 2 correntinhas. Vamos trabalhar aqui, ó, nesse ponto aqui, pegando, buscando aqui as laçadas, ó, 1, 2, 3. Ó, vamos pular aqui um pontinho da nossa base. E dessa vez nós não vamos laçar o fio, tá? Nós vamos inserir diretamente aqui, ó, nesse primeiro pontinho puff que a gente começou, ó. E eu vou buscar aqui essa laçada e eu já vou tirar aqui também tudo de uma vez. Eu não vou fazer aqui, ó, eu não vou dar volta nenhuma aqui, ó. Vou inserir, vou trazer a laçada e vou buscar e vou passar ela aqui dentro, ó. Aqui vai dar mais um pouquinho de trabalho, mas eu não vou perder ela, não. Ó, aqui eu conserto. Ó, busquei aqui a minha laçadinha, deu trabalho, né? Ó, busquei aqui a minha laçadinha, vou fazer 1, 2 correntinhas. Vou vir aqui na cabecinha desse ponto, ó, onde a gente iniciou. Se você virar aqui, você vai ver que tem essas duas alcinhas aqui, ó. Essas 2 alcinhas, ó. Tá vendo essas 2 alcinhas aqui? Nós vamos inserir a agulha aqui, ó, bem nela, ó. Inserir aqui e vamos fazer aqui também um ponto baixíssimo. E assim, ó, nós ficamos com o nosso pontinho puff aqui, bonitinho, igual os outros, ó. Agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou dar uma laçadinha aqui, vou cortar o meu fio, que eu vou voltar a trabalhar com o meu fio na cor cru. Ó, cortei aqui. Vou pegar aqui o meu fio na cor cru, ó. Vou dar essa laçadinha inicial, que vocês já estão acostumadas aí. Vou vir aqui, ó. Vou vir aqui onde a gente finalizou mesmo. Pra ficar mais fácil pra vocês. Aqui onde a gente finalizou, ó, vou inserir a minha agulha e vou trabalhar um ponto alto aqui, tirando 2 e tirando 2. Se você quiser fazer um ponto alto do jeito que você tá acostumado aqui, também você pode. E no mesmo lugar, mais um ponto alto. Esse aqui é o nosso primeiro bloquinho da nossa lateral.
Então, vamos aqui para o próximo, ó. Eu vou já colocar esse fio aqui pra mim já ir arrematando ele, ó. 2 pontos altos. Você lembra que a gente fez 2 correntinhas, né? No nosso, de um pontinho puff aqui, ó, pro outro. Se a gente for reparar, ela tá aqui, ó. É nela que a gente tá trabalhando, tá? É nela que a gente vai trabalhar, ó. 2 pontos altos. Para cada pontinho, para cada alcinha de 2 correntinhas, nós vamos trabalhar 2 pontos altos, ó. 2 pontos altos, 2 pontos altos. E assim nós vamos trabalhar por toda a volta da nossa carreira. Nós vamos ter uma diferencinha aqui, ó, somente na nossa parte do aumento. E como vai ser uma repetição, eu já vou explicar ela para vocês, tá? Nós vamos seguir fazendo dois bloquinhos de ponto alto por todas essas correntinhas aqui, ó. Onde a gente tem a correntinha, a gente vai trabalhando um bloquinho de 2 pontinhos altos. Quando a gente chegar aqui, ó, na nossa parte dos aumentos, na direção do nosso aumento, nós vamos repetir um aumento. E como que vai ser essa repetição? Vão ser 3 pontos altos juntos. Então, nós vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5 e 6 aumentos. Ou seja, em vez de trabalhar um bloquinho de 2 pontos altos, nós vamos trabalhar 3. Ó, eu vou seguir fazendo aqui os meus 2 pontos altos. Quando a gente chegar ali no primeiro aumento, eu volto para explicar para vocês, para não ficar dúvidas. Ó, voltei aqui para explicar para vocês, ó. Por toda a minha lateral, fiz aqui bloquinhos de 2 pontos altos. Aqui, cheguei aqui, ó, na direção do meu aumento, tá vendo? Que nós temos um aumento aqui. Então, eu cheguei aqui na direção dele, ó. Não precisa ser em cima não, tá, gente? É só pra ficar um aumento aqui mesmo, ó. Vou vir aqui e vou trabalhar 1, 2 e 3 pontos altos. Isso nós vamos repetir 6 vezes nessa parte oval e 6 vezes na outra. Chegou na direção do aumento, a gente trabalha 3 pontos altos juntos. Nas outras correntinhas, a gente trabalha somente 2 pontos altos. Eu vou dar continuidade aqui e volto com vocês no final desta carreira. Voltamos aqui, meninas, com a nossa carreirinha toda finalizada. Bloquinhos de 2 pontos altos sobre todas as correntinhas. E aumento na direção de aumento, ficando com 6 aumentos aqui desse lado e 6 aumentos aqui do outro lado. A impressão que dá nessa carreira é que ela deu uma apertada no tapete, parece que ele vai ficar todo emborcado, né? Todo estranho. Mas é assim mesmo, tá? Na próxima carreirinha, a gente já vai fazer uma carreirinha mais larga, aí ele dá uma soltadinha, tá bom? Ó, cheguei aqui no final da minha carreira. Ó, cheguei aqui no final da minha carreira, o meu bloquinho, o meu último bloquinho de 3 pontos altos fica bem aqui, ó. Que fica na direção desse aumento aqui. Vou vir aqui, finalizei aqui, fiz meus 3 pontos altos, vou vir aqui onde a gente iniciou, ó. Vou inserir a minha agulha nessas duas alcinhas aqui. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo e vou cortar o meu fio. E agora eu vou voltar a trabalhar com a nossa cor bege, tá? Ó, cortei aqui o meu fio. Vou pegar aqui o meu fio e os meus arremates estão aqui por fazer, não reparem não, porque se eu for fazer arremate eu não faço a videoaula, que eu fico com preguiça de parar pra fazer arremate, ó. Vou fazer novamente como eu tô acostumada aqui com vocês. Vou vir aqui, ó, finalizamos aqui. Eu vou começar aqui, pronto. Esse é o bloquinho que finalizamos, vou começar aqui no próximo. Isso aqui não vai interferir em nada, tá? Ó, pegando aqui as duas alcinhas do ponto, eu vou fazer aqui, ó, um ponto alto. Ó. Fiz aqui o meu primeiro ponto alto, vou laçar o meu fio no próximo, mais um ponto alto. Próximo ponto, mais um ponto alto. Aqui já temos 3, 4,
5, 6, 7. Vamos trabalhar aqui um bloquinho de 7 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos fazer um cordão de 4 correntes, ó. 1, 2, 3, 4. Vou laçar o meu fio. Na minha base, eu vou pular 1, 2, 3. E no de número 4, vou repetir o meu bloquinho de 7 pontos altos, ó. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos altos. Vou fazer novamente. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou laçar o meu fio. Na minha base, vou pular 1, 2, 3. E no de número 4, vou repetir o meu bloquinho de 7 pontos altos. E essa daqui, ó, vai ser a repetição da nossa carreirinha. 7 pontos altos, 4 correntinhas, pula 3 pontinhos de base. Eu vou seguir fazendo o meu aqui, por toda a minha volta, e volto com vocês aqui no final, pra ver se a gente precisou fazer alguma adaptação, tá bom? Então, eu vou seguir fazendo aqui e volto com vocês. Chegamos aqui ao final da nossa carreirinha, e como falei pra vocês que voltava, nós já chegamos aqui no final. E vamos fazer... E vamos precisamos, na verdade, fazer, ó, 2 adaptações aqui. Nesse bloquinho e nesse. Reparem que nesse bloquinho aqui, ó, eu tenho 2 pontinhos trabalhados juntos. E nesse daqui também, que é pra nossa carreira fechar certinho aqui, ó. Trabalhei 1, 2, 3 pontos altos. No meu ponto alto de número 4, trabalhei 2 juntos. Aí, trabalhei mais 2, ficamos com 7. Aí, fiz aqui as minhas 4 correntinhas, pulei 1, 2, 3 na minha base e nesse repeti. Trabalhei 3 pontos altos. No quarto aqui, fiz 2 pontos altos juntos e aqui fiz mais 2, ficamos com 7. Essa aqui foi a adaptação que precisamos fazer aqui na nossa carreirinha, tá? Agora, nós vamos fazer aqui as 4 correntinhas e finalizar aqui, ó, o nosso trabalho. Vou vir aqui nesse primeiro ponto que a gente iniciou, vou inserir a minha agulha. Vou inserir aqui a minha agulha, fechei com ponto baixíssimo. Fechei com ponto baixíssimo, vou caminhar aqui, ó, para o próximo ponto com mais um ponto baixíssimo. Ó, já tô aqui sobre o meu segundo ponto. Vou caminhar aqui mais uma vez, mais um ponto baixíssimo. Aqui eu vou fazer uma correntinha e um pontinho baixo, no mesmo lugar. Que é pro nosso ponto baixo ficar quadradinho aqui, ó. Eu gosto de iniciar assim. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, mais um ponto baixo. Aqui ficamos com 3 pontinhos baixos sobre o nosso 7. Deixamos 2 aqui sem trabalhar e 2 aqui no final sem trabalhar. Vou fazer uma correntinha. Vou vir aqui, ó, pra dentro do meu espacinho e vou trabalhar aqui um total de 8 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos ficar aqui com 8 pontos altos dentro da nossa alcinha aqui, ó, de 5 correntinhas, ó. 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontos altos, uma correntinha. Aqui eu tenho meu bloquinho de 7 pontos altos. Vou pular o primeiro e o segundo. No terceiro, vou fazer um ponto baixo. 2 pontos baixos e 3 pontos baixos, cada um sobre os nossos pontos altos da carreira anterior. Ficamos aqui com um bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha e vou pro meu espacinho e vou trabalhar novamente meus 8 pontos altos, ó. 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Feito aqui os meus 8 pontos altos, novamente, nós vamos trabalhar uma correntinha. Vim aqui no nosso bloquinho aqui da carreira anterior, onde tem 7 pontos altos, vamos pular o primeiro e o segundo. No terceiro, vamos colocar um pontinho baixo. No quarto, um pontinho baixo. No quinto, um pontinho baixo. E essa daqui vai ser a repetição por toda a volta do nosso trabalho. Meu espaço é pequeno aqui, mas deixa eu abrir ele aqui pra vocês. Ó. A impressão é que ele tá meio embabadado, mas como eu falei pra vocês, nessa nossa próxima carreira aqui, embabadado não, assim, parece que ele vai ficar enrugadinho aqui no meio, né? Mas quando a gente finalizar o nosso bico aqui, eu vou mostrar pra vocês que ele fica retinho, tá? Que eu já fiz um outro dele, ó. Tá vendo? Então, eu vou seguir aqui por toda a minha volta, como falei pra vocês, ó. Fazendo os meus 3 pontinhos baixos, dentro da minha alcinha, os meus 8 pontos altos, e eu volto com vocês no final desta carreira. Voltei aqui, meninas, com mais uma carreirinha finalizada. Trabalhei por toda a minha volta, como falei pra vocês, ó. 3 pontinhos baixos sobre os 7 bloquinhos da carreira anterior, deixando os 2 primeiros sem trabalhar e os 2 últimos. Fazendo aqui os meus 8 pontos altos dentro da minha alcinha de 4 correntinhas e fazendo uma correntinha aqui de separação para ir pro próximo bloquinho aqui. Vou fazer uma correntinha e vou finalizar a minha carreira, ó. Aqui, se você quiser, você pode novamente mudar de cor, tá? Pra fazer aquele detalhe do bico, mas eu não vou não, vou continuar nessa cor aqui. Já tem bastante arremate aqui, então eu vou continuar nessa cor. Ó, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar, se você quiser também, você pode cortar o fio, que seria a mesma coisa de mudar de cor, né? Porque a gente vai iniciar aqui, ó, nesse primeiro ponto. Então, nós vamos caminhar até ele com ponto baixíssimo, ó. Caminhei aqui pelos meus 3 pontinhos baixos. Vou caminhar aqui, ó, na minha correntinha. E vou chegar aqui no meu primeiro ponto alto, ó. Vou fazer aqui, vou deixar laçadinho, já vou iniciar aqui, tá? Ó, tirei das duas, fiquei aqui com ponto baixo. Vou fazer uma correntinha pra dar a altura do meu primeiro ponto alto aqui. E mais uma correntinha de separação. Mas, tem um detalhe aqui, eu vou fazer pegando a laçadinha de trás do ponto, ó. Então, o que eu vou fazer? Cheguei aqui no final, vou vir aqui pro próximo, ó, vou buscar. A diferença é que aquela hora eu peguei nas duas alcinhas, tá? Agora, eu vou pegar só na de trás, ó. Ó. Fiquei com ponto baixo aqui, uma correntinha e mais uma correntinha pra dar a altura do meu primeiro ponto alto e uma correntinha de separação. Vou no próximo espacinho, vou trabalhar um ponto alto. Próximo espaço, um ponto alto. Uma correntinha de separação, próximo espacinho, ponto alto. E nós vamos repetir aqui, ó, os nossos 8 pontos altos aqui da carreirinha anterior. A diferença é que nós vamos pegar na laçadinha de trás aqui do nosso ponto. E nós vamos trabalhar pegando, fazendo uma correntinha de separação, tá? Ó, essa daqui vai ser a nossa repetição em cima do nosso bloquinho aqui de 8 pontos altos. Vamos lá. Para cada ponto alto da carreira anterior, nós vamos trabalhar um ponto alto separado por uma correntinha. Eu tô pegando na laçadinha de trás do meu ponto, mas você pode pegar nas duas se você quiser. Vou fazer uma correntinha de separação e já vou aqui pro meu próximo bloco aqui, ó, de 8 pontos altos, ó. Vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto com uma correntinha de separação. Vou ficar aqui novamente com um total de 8, ó. 3,
4, 5, 6, 7, 8. Fiz aqui os meus 8 pontos altos, trabalhando uma correntinha de separação entre eles e pegando a alcinha atrás do ponto, uma correntinha e vamos para a mesma repetição. E essa daqui vai ser a repetição por toda a volta do nosso trabalho. Eu vou seguir fazendo aqui e volto no final com vocês. Voltei aqui, meninas, com a minha carreirinha finalizada, para mostrar para vocês como tá ficando o nosso tapetinho. Vamos fazer agora aqui, ó, a nossa última carreirinha, que é o nosso biquinho, pra finalizar a nossa peça, ó. É só pra mostrar pra vocês, tá vendo? Que eu falei que na nossa carreirinha que no nosso bico, a impressão que ele ia ficar meio fofo, meio cofo, parece que tava sobrando ponto, faltando ponto, ia se resolver, tá? Ó. E eu também não falei, meninas, que se vocês quiserem fazer no fio 6, é a mesma coisinha, tá? É a mesma coisa, não muda nada, a mesma pontuação, vai dar certinho também. Eu que gosto do fio 8 e gosto de trabalhar com agulha 3,5. Mas eu vou mostrar quando eu finalizar essa peça aqui, o outro que eu fiz, com o fio 8 com agulha 4, pra vocês dizem que ficou legal também, ó. Ficou legal não, ficou muito bom também, é a mesma coisa, ó. Vou fazer aqui uma correntinha de separação, vou vir aqui, ó, naquele primeiro ponto que a gente iniciou, nós temos aqui, ó, um ponto baixo e uma correntinha. Eu vou vir bem na minha correntinha, tá? Que é aquele nosso ponto, nessa segunda correntinha aqui, ó, fica de separação. Eu vou inserir aqui a minha agulha, deixa eu apertar aqui um pouquinho o meu fio e vou fazer aqui o meu ponto baixíssimo pra finalizar. Vou vir aqui pra dentro desse espacinho, ó, com essas duas laçadinhas aqui, eu já dou início aqui fazendo um pontinho baixo. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. E nesse espacinho que a gente tem aqui, ó, no nosso biquinho, eu vou inserir a minha agulha, vou buscar a minha laçadinha, ó, e vou tirar aqui os dois, fazendo mais um pontinho baixo. E assim a gente fica com um picôzinho aqui. Vou no próximo espacinho, vou prender com ponto baixo. Vou fazer novamente 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir aqui nesse espacinho que a gente tem aqui, que é atrás do nosso pontinho baixo, ó. Vou buscar o meu fio, tiro as duas, finalizei mais um picôzinho, vou prender ele aqui no próximo espacinho. Novamente, ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas. Aqui no meu espacinho, ó, vou inserir a minha agulha, vou buscar aqui a minha laçadinha, vou tirar os dois. Próximo espacinho aqui eu vou prender com ponto baixo. Ó, vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Aqui nós vamos fazer um picôzinho maior, tá? Pra ficar aqui no nosso meio. Se você quiser fazer todos o mesmo tamanho, também não tem problema. Eu vou inserir a minha agulha aqui no espacinho, ó. Vou buscar a minha laçadinha e tirar aqui. Aí, eu fiquei com o meu picôzinho um pouquinho maior aqui. Aí, no mesmo espacinho onde eu fiz esse ponto baixo, eu vou fazer também, tá? Só nesse pontinho aqui do meio, que a gente tem um picôzinho mais alto, que a gente trabalha 2 pontinhos baixos no mesmo lugar. Agora, eu vou voltar pra repetição dos meus 3 picôs. Ó, 1, 2, 3 correntinhas. Ai, tô derrubando aqui os negócios. Ó, 3 correntinhas no meu espacinho aqui. Pontinho baixo, ó, picôzinho. Próximo espacinho, pontinho baixo. 1, 2, 3 correntinhas no meu espacinho. Pontinho baixo. Vou vir aqui no meu próximo espacinho, vou inserir a minha agulha, ó. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas no meu espacinho, pontinho baixo. Vou vir aqui pro próximo espacinho, vou prender com ponto baixo. E aqui a nossa carreira de picôzinho, ó, fica finalizada. Essa repetição aqui, ó, nós vamos fazer por todos os nossos bloquinhos de 8 pontos altos, tá? Eu vou fazendo mais um aqui com vocês pra não ficar dúvida. Ó, finalizei o meu picô aqui, prendi aqui com o meu pontinho baixo. Eu vou vir pro meu primeiro espacinho aqui, ó,
E vou já trabalhar um pontinho baixo aqui. Aí, nós vamos dar início aos nossos picôs, ó. 1, 2, 3 correntinhas no meu espacinho, busco o meu fio, trabalho um ponto baixo. Próximo espacinho, eu prendo com ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas no meu espacinho, ponto baixo. Vou vir aqui no próximo espacinho, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Aqui atrás do meu pontinho, eu pego a laçada, tiro 2, um ponto baixo. Vou vir aqui no meio, ó, no próximo ponto, vou prender com ponto baixo. Nós temos 3 picôs aqui. Agora, aqui, a gente vai trabalhar o nosso picôzinho maior, ó. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou vir aqui no meu, aqui atrás do meu pontinho, ó. E vou buscar minha laçada, tiro as 2, fiquei aqui com o meu picôzinho. Agora, eu vou vir aqui no mesmo espacinho, vou inserir a minha agulha e vou fazer um ponto baixo. Aqui, a gente fica com 2 pontinhos baixos no mesmo lugar. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, e aqui eu vou voltar pra minha repetição de pontinhos baixos, ó. Fiz o meu pontinho baixo, próximo espacinho, um pontinho baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Aqui atrás do meu ponto, eu vou buscar o meu fio, dou uma laçada, tiro 2, fiquei com o meu picôzinho aqui. Eu venho aqui no próximo espacinho e prendo ele aqui com pontinho baixo. 1, 2, 3 correntinhas, aqui atrás do meu pontinho, insiro a minha agulha, tiro aqui os 2 com pontinho baixo. Vou vir aqui no meu último espacinho e vou prender com meu pontinho baixo. E nós vamos seguir essa repetição aqui, ó, por toda a volta do nosso trabalho. Chegou aqui no final, a gente caminha já, ó, com o mesmo ponto baixo, sem espacinho de correntinha nenhuma. A gente já vai pro próximo aqui, ó, trabalha um pontinho baixo e já inicia aqui os nossos picôzinhos. Qualquer dúvida, vocês voltem um pouquinho aqui no vídeo pra tirar essa dúvida, tá bom? Porque aqui eu expliquei bem direitinho. Eu vou dar continuidade e volto com vocês no final desta carreira. Cheguei aqui no final da nossa última carreirinha, ó. Fiz aqui o meu último pontinho baixo. Aqui dentro do meu último espacinho aqui de correntinha, ó. Desse aqui, não desse. Do último espacinho de correntinha aqui do meu bloco. E vou vir aqui, onde iniciamos. Vou inserir a minha agulha. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo, ó. Vou puxar uma correntinha aqui e vou cortar o meu fio. E assim, o nosso trabalhinho, o nosso tapetinho fica finalizado. Ó. Eu vou abrir ele numa superfície maior pra me mostrar pra vocês, tá? Mas olha só. Como que tá ficando. Aqui não vai dar certo. Ó, porque eu tô em cima da escrivaninha e o espaço é pequeno, tá? Mas assim nós ficamos finalizados. Eu vou abrir ele no espaço maior e volto pra mostrar pra vocês. E vou falar a medida dele também. E na descrição do vídeo eu vou deixar o material utilizado, tá bom? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que gostam, que façam. E se fizer e postar, que me marquem, que eu vou adorar repostar o trabalho de vocês. Eu vou pedir, por favorzinho, que vocês que estão assistindo e fazendo a videoaula e ainda não são inscritos, para se inscreverem aqui no canal, para dar uma forcinha pro canal. Vai lá no joinha, deixa um joinha. Se puder deixar um comentário, tá bom? Qualquer coisa já ajuda para o crescimento do canal. E essa daqui foi a nossa aulinha de hoje. Até a próxima. Prontinho, meninas. Tá o resultado, ó, dele abertinho aqui, pra vocês verem como que ele ficou. Eu vou mostrar pra vocês aqui de pertinho, pra vocês verem os detalhes, ó. Que ele ficou perfeito.
Eu amei, amei, amei esse resultado. Ele ficou com 79 de comprimento por 58 de largura. No fio com a agulha número 4, ele ficou um pouquinho maior. Eu vou mostrar aqui pra vocês ele também e vou passar a medida, tá bom? E esse foi o nosso trabalhinho de hoje. Espero que gostem, que façam bastante aí. E foi isso, meninas. Até a próxima. Tchau, tchau. Esse aqui, meninas, ó, eu confeccionei ele todo na agulha de número 4, ó. E no fio 8, tá vendo? Ele ficou um pouquinho maior, ficou com 84 de comprimento por 54 de largura. Então, se você quiser confeccionar todinho no fio 8 aí, ó, fica bom também. E esse eu trouxe uma proposta diferente, né? Trouxe ele somente em uma cor só aqui nesse detalhe. Só a carreirinha aqui, a última carreirinha de número 9, que eu mudei aqui de cor. E aí fica meu fiozinho aqui. E aí fica a critério de vocês. Mas eu gostei. nas duas opções de cores, de troca de cores. E é isso, meninas, tá aqui mais uma combinação para vocês se inspirarem.